Amado, ele se manifestou de uma vez por toda, sempre. E isso é para quem crê. O Senhor não tem prazer naquele que recua na fé. Eis que ele te deu um espírito de ousadia, não de covardia. Você tem que ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. E nunca se esquecer disso. Quando você tomar conhecimento dessa verdadeira riqueza, da herança que Deus tem para você, que Ele é fiel para cumprir a sua palavra, amado irmão, as coisas serão bem diferentes na tua vida. Quando você deixar o Espírito de Deus habitar em você, aí você terá a verdadeira liberdade. Porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. E você já foi liberto, amado irmão. Só falta você tomar posse da porção que Deus te dá aqui na terra, enquanto a terra o resto, você corre atrás, porque o Senhor te dá força, o Senhor te dá um espírito de ousadia, amado irmão, e você consegue tudo, mas não tem de avareza na tua vida, queira aquilo que Deus te dá, e se Ele te der, jamais lance fora, contenta-te com o que tens, amém, amado? Aí, lembrando daquelas palavras, dessas coisas aí, amados irmãos, e muitos jogam essa riqueza fora, muitos jogam a riqueza, o conhecimento da graça de Deus, a liberdade em Cristo Jesus, amados. E sabe o que é que acontece? Quando não tem conhecimento da herança que Deus tem para nós em Cristo Jesus, quando não tem conhecimento dos mistérios que estiveram ocultos, em silêncio, por séculos e gerações, que passou pelos profetas, mas o Senhor quis revelar só a um, a saber, ao doutor Paulo da Graça, amados, ao terceiro céu, amém? E pôs nele um espinho na carne, que ele orou a ele 3 vezes, e o Senhor não o atendeu. Ele disse, a minha graça te basta, Paulo. Por que o Senhor não atendeu? Porque o Senhor Deus, Ele é fiel à palavra dEle, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. E a vontade dEle é para se manifestar em nossas vidas. A vontade que prevalece em nossas vidas tem que ser a de Deus e não a nossa. E o Senhor viu que em Paulo ele tinha, o que ele queria não era bom, mas o que o Senhor tinha para ele, o propósito que o Senhor tinha para ele, aquele espinho na carne que o Senhor tinha para ele, Paulo, era bom, porque nele iria se cumprir a palavra dele, o Evangelho. O fundamento que foi posto, o fundamento que foi assentado, amado, que chegou até nós. Amém? Quando ele, Paulo, dizia para aquele povo lá de Efésios, para aquele século, para aquele mundo, aquelas riquezas, e também para os séculos vindouros, então aquela graça de lá do século I, desde a igreja primitiva, era para aquele século, era para aquele mundo e para os vindouros. E já estamos o quê? Há 20 séculos, 21 séculos, amados. E mais que virão por aí, porque é de geração em geração, amado. Nunca vai se acabar, a beleza do Senhor nunca vai se acabar. A humanidade sim, ela passa, vem, vai, só não passa a palavra dele. Então, amado irmão, e você, ao invés de tomar posse desta grande bênção do conhecimento das riquezas da glória que o Senhor preparou para você, enquanto você toma posse, tem muitos aí que ainda dormem. Muitos ainda dormem. Se não vejamos, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, vamos até lá, amados? 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1, amém, amados? 2 Coríntios 11, a partir do 1. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus,
porque vos tenho preparado para vós, para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que Jesus. Paulo falava à igreja de Coríntios, ele tinha receio. Assim como Eva foi enganada pela astúcia, que era uma metáfora da serpente, que era uma pura metáfora. Vocês já viram serpente falando? Vocês já viram serpente inteligente, amado? Pois é, uma cobra enganar uma criatura, um homem, já viu? Uma pura metáfora. Isso. É impressionante como as coisas não mudaram. Os tempos mudaram, geração vai, geração vem, e aquelas palavras são vivas até hoje. As mentes sendo corrompidas, assim como Eva foi enganada pela grande serpente, que era uma metáfora. Amém, amados? Aí Paulo já dizia isso, e impressionante o que acontece até hoje. Muitos irmãos que ainda dormem, muitos irmãos que ainda não acordaram, muitos irmãos que não abriram os olhos, ouvidos, mas quer perguntar ao irmão fulano. Por que vocês pregam essas verdades? Porque tem muitos pregadores da graça de Deus que pregam essas verdades, mas o amado irmão fulano lá nunca me disse essa verdade. Ô amado, você tem que ir lá no irmão fulano, perguntar. Vá você mesmo, abra os teus olhos. Você tem olhos de Cristo, olhos iluminados, você tem uma mente de Cristo, amado irmão. Veja as Escrituras, examine o que diz o autêntico Evangelho da graça de Deus. Tudo isso você vê nas epístolas do apóstolo Paulo, essas verdades. Examine, amado irmão. Tem muitos irmãos abençoados de Deus pregando o autêntico Evangelho da graça de Deus aí pelas redes sociais, que diga-se de passagem, muitos irmãos são proibidos de ver esses irmãos pregando. Não sabe o que estão perdendo, amado irmão. Viver enganado. Não tem coisa pior você viver debaixo da mentira. Não tem coisa pior você viver debaixo de escravidão. Busque conhecimento, busque a verdade. Amado irmão, cinja os seus lombos com a verdade. E mais, não adianta ir contra a verdade, a não ser indo em favor dela. Amém, amados? E mais, e o que é que acontece mais? Lá no livro de Isaías 29:13, veja lá no Velho Pacto, Isaías 29, capítulo 29, versículo 13, amados. Veja lá o que o Senhor já dizia para aqueles irmãos, que o Senhor já falava para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para quem Cristo veio. Cristo foi morto, crucificado para aquele povo. Para salvar aquele povo, não foi para nos salvar, não. Por que não foi para nos salvar? Porque já viemos justificado, predestinado, justificado, glorificado, lavado, remido pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais, ele diz que somos igreja gloriosa dele, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem defeito ou coisa parecida, amado irmão. Então, o que o Senhor já dizia ao povo da casa de Israel, em Jeremias, ou melhor dizendo, Isaías, amado irmão, em 29,
Versículo 13. E o Senhor já dizia para aquele povo da casa de Israel, falando através do grande profeta Isaías, teve lá sua glória, amado irmão. O apóstolo Paulo, gostamos de ver muito passar pela a leitura das epístolas do apóstolo Paulo, na graça de Deus, que ele dizia que teve a sua glória, estava se desvanecendo, tinha véu posto sim no rosto de Moisés, estava se desvanecendo, mas teve a sua glória, porque era a lei do Senhor para aquele povo naquela época, lei escrita em letras, em pedras, amém? Teve sua glória sim, o apóstolo Paulo não negou isso, mesmo recebendo a graça de Deus, ele não negou. Teve a sua glória sim, mesmo que passageiro, aquele ministério da morte. Sim, amado. Mas não é esse o ministério que o Senhor Deus quer para ti. Ele quer o ministério de maior. Da casa de Israel, em Isaías 29. Que o povo se aproxima de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Podendo, amado irmão, buscar inspiração no ensinamentos em mandamentos de homens, ser ensinado por homens, amados. E aí se tornam escravos deles. Quando vem a verdade, quando Deus mostra a verdade através do seu verdadeiro profeta, do verdadeiro Filho de Deus, que não nega a Cristo, que não nega o Evangelho de Cristo, quando ouve a verdade se escandaliza, vai lá buscar ensinamento de homens, vai perguntar a homens, vai consultar a homens, amado irmão, porque quer ouvir aquilo que quer ouvir aquilo que gosta, não quer o que Deus tem preparado para ele. Não quer o que o Senhor preparou para ele, não sabendo que é são, é puro, é a sã doutrina, amado. Igualmente o apóstolo Paulo orando para tirar aquele espinho na carne, pensando que era ruim. Talvez para ele, que iria usá-lo, ia mostrar para ele o quanto importava sofrer por causa do nome dele. E sim, cumprir a palavra dele, amado irmão. Aí o que acontece? O Senhor já falava àquele povo através do grande profeta Isaías: meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E os mandamentos consistem em mandamentos de homens, são ensinados por homens, por doutrinas de natureza humana, porque quer ouvir aquilo que quer. E se escravizam e se tornam escravos. E o apóstolo Paulo, ele já dizia: eu tenho receio, assim como Eva foi enganada pela astúcia, que vocês também sejam corrompidos, que a mente de vocês seja corrompida. E são, amados irmãos. Amém? E tinha mais aqui, voltando lá 2 Coríntios, no Novo Pacto, capítulo 3, vamos lá até lá, amado irmão. 2 Coríntios, voltando aqui à Nova Aliança, Novo Pacto, 2 Coríntios 3, 13. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Que diz? E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, aquilo que era passageiro. Estava se desvanecendo aquela glória, aquele brilho, o brilho da lei, o brilho das ordenanças, o brilho daquele pacto que teve a sua glória, estava se desvanecendo, estava chegando o fim dele, era passageiro, porque tinha um tempo marcado por Deus. Ele tinha algo maior para seu povo, para gerações vindouras. Sim, ele tinha um ministério de maior excelência, porque as Escrituras já previam a graça de Deus
para um dia. Então aquele ministério era transitório, o ministério da morte, conhecido, né, batizado pelo apóstolo Paulo, o doutor Paulo da Graça, batizado por ele como ministério da morte, que era transitório. Então, no versículo 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O que foi abolido, amado, é aplicado em você para os dias de hoje? O que foi abolido por Cristo, dizia o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Então, se aplicava naquele povo aquela lei, aquele ministério da morte. Então, ainda na igreja primitiva, no século I, o apóstolo Paulo, ele já dizia essas coisas àquele povo, que era aplicado aquela lei ainda naquele povo, amado irmão. Uma lei em que, por Cristo, foi abolido, te libertou, te tirou da escravidão, te tirou do ministério da morte e te deu a lei do Espírito da vida que te livrou da lei do pecado e da morte. Mas ele falando aquele povo lá da casa de Israel, falando à igreja primitiva, porque você já veio justificado pelo sangue de Cristo. Aquele povo foi livre da lei do pecado e da morte, livre da lei do pecado, que era a lei de Moisés. Justificado, amado. Você não passou por isso. Aquele povo sim, passou por isso. Amém, amados? E para você, Deus tinha outro plano. Ele tinha a riqueza da glória dele, a saber, a herança dele em Cristo Jesus para você. Habitar em você. Ele não queria mais habitar em templo feito por mãos de homem. Ele não queria mais sacrifício de animais, sangue de bode, de touro. Por isso que ele fez um único sacrifício com sangue. Aquele sangue de animais, se ele purificava a carne daqueles pecados na época, que hoje é obra da carne, dizendo o apóstolo Paulo, Gálatas 5:19, amado irmão, ele fez com Cristo Jesus. Imagine se sangue de animais tinha lá aquela sem pecado, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem defeito algum. Um único sacrifício por você, amado irmão. Um sacrifício por todo. Amém? Então, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, posto ainda a escravidão. Aquele véu está posto. Não lembro ainda, não põe em prática que esse véu ele foi rasgado, ele foi partido, foi tirado daquela parede da inimizade, aquela parede que colocava a inimizade entre o homem e Deus, aquela parede, aquele véu que separava o homem de Deus, mas ele foi rasgado, aquele véu que era posto foi tirado, e você tem acesso direto ao grande Deus, ao nosso grande Deus, em Cristo Jesus, porque o Espírito dele já habita em você, faz morada em você e clama, Abba, Pai. Digam, Abba, Pai. Glória a Deus. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Converte ao Senhor, então o véu se tirará. Quando conhece as riquezas da glória de Deus, quando o poder do Senhor opera maravilhas em si,
porque você é a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo, amado. Quando você toma conhecimento dessas coisas, o véu que estava posto em seus olhos, ele cai. A verdade vem, o Espírito está em você e a liberdade começa a manifestar em você. Porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, há o conhecimento. E quando há conhecimento, você não é mais escravo de ninguém. Você vive em perfeita vitória, sempre triunfando em Cristo Jesus e sem temor do mal. Amém? Mesmo em tempos difíceis, mesmo em momentos difíceis, sabemos hoje que a humanidade e o mundo atravessam um momento bastante difícil. Muita gente partindo, muitos amigos, muitos irmãos conhecidos partindo, perdendo a luta para este mal. E dizem, e se falam até numa segunda onda, na variante, derrubando muita gente, muitos amigos, e as autoridades desesperadas, decretos e mais decretos, lockdown e mais lockdown, evitando a aglomeração, mantendo o distanciamento, e mais e tudo mais, restrições, amado. E isso fica um caos terrível. Mas eu digo para você, aquele que está debaixo da graça de Deus, em Cristo Jesus, ele conhece a herança, ele sabe dessa verdade, ele conhece essa herança. Ele sabe do nome que está acima de todos os nomes, de toda autoridade, de todo governo, de todo principado, de toda potestade, o nome que está acima de todos os nomes, até nas regiões celestiais. E o cristão sabe disso, ele tem essa certeza, essa segurança, a saber, Cristo Jesus. Amado irmão, portanto, temos essa graça de Deus em nós e o nome que está acima de todos os nomes, a saber, Cristo Jesus. Temos essa certeza. E mas, todo esse momento de dificuldade, para nós isso é fraqueza, amado irmão, tribulação, perseguição, para nós isso é espinho na carne. E é nessa fraqueza aí e que o poder do Senhor está sendo aperfeiçoado em mim, em você, em nossas vidas, que se manifesta a glória dele, amado irmão. Por isso que você tem que tomar esse conhecimento que você é a verdadeira igreja de Cristo. Não adianta você correr atrás de igreja, correr atrás de templo diante dessa dificuldade, não. Você é a igreja de Cristo, ele habita em você. O Espírito de Deus habita em você, faz morada em você. Participando nessa terra de carne e de sangue, assim como Cristo Jesus participou. Amém? Para quem chegou agora, não nos acompanhou, estamos aqui no tema que está em Efésios 1, 15 a 23, graça e o nome acima de todos os nomes. Amém? E há liberdade, amado irmão. E o Espírito do Senhor está onde? Irmão, nesse momento difícil, nesse momento de dificuldade, em você, fortaleça-se nessa verdade, não tema mal algum que sobrevier. E mais, o que tiver de ser, será aquilo que o Senhor preparou para você, se cumprirá, não tem para onde correr. Amém? Você é um predestinado. Ele já te chamou, te escolheu, te elegeu, antes mesmo da criação dos tempos eternos, antes que tudo isso aqui fosse feito. Ele já te conhecia antes do ventre da tua mãe, viu teus ossos, o teu corpo ainda informe, seus ossos não se ocultaram aos olhos dele, do Senhor. E mais, não tem para onde correr, amado irmão, o que tiver de vir, virá. O que tiver de ser, será. De que é que você tem medo? De que é que você está com medo? Portanto, tome posse da bênção, tome posse da herança de Deus, que Ele tem para você, que Ele preparou
para você. Amém, amados? Portanto, onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E saiba, lá no livro de Romanos 8, 1, ele diz, vamos até lá, Romanos 8, versículo 1, ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Amém? Amado irmão, então, da morte fazer na tua vida, Cristo fez por você. E faz agora. Ele já livrou aquele povo lá da casa de Israel da lei do pecado e da morte. Livrou daquela lei mosaica, que era o ministério da morte. Amém? Amado. Não foi desta lei que ele te livrou. Em você, ele já escreveu a lei espiritual no seu entendimento, no seu coração. Para onde você for, a lei espiritual do Senhor vai estar em você. O discernimento do bem e do mal vai estar em você. Você não vai escolher um dia para adorar o Senhor. Você não vai escolher o sábado, que era o dia do Senhor na lei, para adorar o Senhor. Pelo contrário, você não é a igreja de Cristo? Não és templo do Espírito? Ele faz morada em você todos os dias, 24 horas no os dias, 24 horas, dai graças a Ele em tudo na tua vida. Fortalece o teu espírito sempre, fortalece, que prevaleça em você sempre mais forte o Espírito de Deus, em vez de manifestar em você as obras da carne. Não deixe que as manifestações das obras da carne se manifestem. Cristo, não é um pedacinho de pão, não. Você é a igreja de Cristo. Tome posse dessa bênção em Cristo Jesus. E para encerrar, amado irmão, em 1 Timóteo 6, 3, amém? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 em diante, que ele diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nasce inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da vontade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada podemos levar dele, amado irmão. Vocês compreenderam, amados? A que ponto que chegamos? No momento em que deixamos de dar ouvido para a verdadeira graça de Deus, o autêntico Evangelho de Cristo, e que é ensinado doutrinas vãs, e que se usa o Evangelho para ganho, como disse o apóstolo. Incrível essas palavras. Na igreja primitiva, século I, aquelas palavras, incrível como se repete nos dias de hoje, como o véu está. A lei mosaica no ministério da morte e o ministério, o Evangelho de Cristo.
incrível, até parece que foi escrito hoje, porque essas coisas você vê muito isso quando se deixa de dar ouvido à verdade, podendo se deixar ser liberto pelo Espírito de Deus. Onde há o Espírito, há liberdade, você conhecer a verdade, você viver em espírito, em verdade, sempre triunfando em Cristo, em perfeita vitória, sem temor do mal, amado irmão. E assim você conhecer as verdadeiras riquezas da glória de Deus, a herança em Cristo Jesus que Ele preparou para você. Deixe o poder do Senhor operar em você. Deixe o Espírito de Deus operar em você. Deixe as maravilhas de Deus operar em você, amado irmão. Hoje e sempre você vai viver sem temor do mal na sua vida. Amém? Hoje e sempre, que esta palavra venha fluir no teu coração. Na mente do cristão, no coração do cristão, para que assim não lembre das vossas iniquidades. Amém, amados? Era a mensagem aí para hoje. Graça e o nome que está acima de todos os nomes. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então aplausos a Ele. Amém? Oremos em gratidão a Ele, amado irmão. Já estamos no adiantado da hora. Eterno Deus, o nosso Pai que a tudo fez, a tudo criou. E em queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos olhos iluminados. Obrigado pelas mentes de Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pelos mistérios ocultos por séculos e gerações. Mas assim o Senhor quis nos fazer conhecer a verdadeira riqueza da glória de Deus. A herança, a saber, em Cristo Jesus. E aquele poder que ressuscitou a Cristo, o mesmo poder que opera em nós. Senhor Deus, isso é gratificante saber, conhecer essas verdades, esses mistérios. E assim, saber que o Espírito do Senhor vive em nós, Ele faz morada em nós. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Pois assim como Ele livrou aquele povo lá da lei do pecado e da morte, assim também, amado irmão, você já é livre, você já veio livre, você já veio lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, você já nasceu justificado, predestinado, glorificado em Cristo Jesus e abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Assim seja na minha vida, na tua vida. Eu sou Deraldino Costa e este é o Ministério Nova Sião. Amado irmão, estaremos de volta na próxima semana, no próximo sábado, se assim o Senhor Deus quiser. Se assim o Senhor Deus quiser, em nossa e você fica com Deus, fica em paz, seja cheio do Espírito Santo de Deus, sempre triunfando em perfeita vitória e sem temor do mal. Até a próxima e tchau!